O que faz alguém ser rico? Como os ricos pensam, agem e conseguem acumular grandes fortunas? E por que mesmo pessoas com excelentes formações acadêmicas podem estar longe de serem bem-sucedidas financeiramente? Esse é o Podflix e hoje vamos responder claramente a essas perguntas. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe esse resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, até o final para descobrir o caminho para o sucesso financeiro. Robert, nosso autor, é empresário, investidor, escritor best-seller, educador financeiro e mestre das finanças pessoais. Ele começa nos apresentando que o senso comum, muitas vezes, nos faz pensar que para ficar rico é necessário estudar, se formar e ter uma ótima carreira. Mas, na verdade, nos dias atuais, diploma, boa formação e notas altas não bastam. Pelo contrário, Pai Rico nos ensina que seguir esse caminho pode ser uma grande armadilha. Para ele, a formação proporcionada pelo sistema educacional não prepara os jovens para o mundo que encontrarão depois de formados. No início de seu livro, o autor nos conta que teve 2 pais, sendo que seu pai biológico possuía diversas formações e trabalhava ganhando um ótimo salário do governo. Porém, ele terminou sua vida com pouco dinheiro e muitas dívidas. Esse é o pai pobre. E ao contrário do pai pobre, o pai rico não possuía formação acadêmica, mas era dono e sócio de diversos negócios, restaurantes e construtoras. Além de ser um investidor nato, que veio a se tornar um dos homens mais ricos e mais bem-sucedidos do Havaí. Por isso, foi a ele que Robert, ainda pequeno, decidiu seguir para também alcançar a liberdade financeira. Robert nos ensina que não devemos adotar a mesma trajetória de vida imposta pela sociedade, pela escola e pela maioria das famílias. Na verdade, para enriquecer, temos de seguir o caminho contrário. Afinal, se o caminho convencional levasse para a riqueza, qualquer um seria rico. Nesse sentido, o aspecto mais importante para ficar rico é entender que os ricos não trabalham pelo dinheiro e nem vendem suas horas em troca de um salário. É o dinheiro que trabalha para eles. Por exemplo, pense em alguém que trabalha em uma grande empresa e recebe um salário por horas trabalhadas, ou seja, a mercadoria vendida são suas próprias horas. Essa pessoa pode passar uma vida trabalhando, sempre esperando seu pagamento. E por mais que esse empregado trabalhe sem parar, o que é impossível, haverá um limite em seu salário, pois ele não poderá vender mais do que 24 horas por dia. É aí que entra o ensinamento de fazer o dinheiro trabalhar para você. Nesse caso, o trabalhador deve pensar em formas de escalar o seu tempo, de preferência com negócios e ideias que têm potencial de gerar renda sem depender apenas do trabalho e do esforço dele. Ainda, outro ponto a se atentar é: onde vai parar o salário da maioria das pessoas? Para ilustrar, o trabalhador de nosso exemplo gasta seu salário com compras e despesas em excesso, prazeres imediatos e pequenos luxos que não pode pagar à vista. Esses tipos de despesas podem até fazer sentido para a maioria das pessoas. Mas lembre-se de que estamos pensando como uma pessoa rica agora. Nós precisamos comprar ativos e não passivos. Para melhorarmos esse pensamento, você deve entender o que são ativos e o que são passivos em termos simples. Robert Kiyosaki nos ensina que o que chamamos de ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso, e passivo é tudo que tira dinheiro do nosso bolso. Os ativos podem ser imóveis alugados, ações, títulos, fundos, negócios ou qualquer coisa que gere renda. Já os passivos podem ser carros, casas, contas desnecessárias no cartão de crédito ou tudo aquilo que pode acarretar em despesas ao longo dos meses. Pensando nisso, o grande segredo está em acumular ativos e diminuir suas despesas com passivos. Resumindo, a mensagem de Kiyosaki é clara: ricos compram ativos, pobres compram passivos. Indo além nesse raciocínio, você perceberá que os ativos começarão a gerar renda todo mês. Renda essa que deve ser redirecionada para comprar mais ativos. Dessa forma, você criará um ciclo virtuoso que irá gerar cada vez mais dinheiro. E é assim que você realmente será rico. Afinal, chegará uma hora em que a renda vinda dos ativos irá superar seu custo de vida mensal. Aqui, você pode parar de trabalhar vendendo suas horas e poderá viver apenas da renda recebida dos ativos. Nesse momento, você pode dizer que atingiu sua liberdade financeira. Ou seja, você pode parar de trabalhar, mas tendo em mente que ainda está fazendo dinheiro por meio de uma renda passiva. Mas o que ocorre é que muitas pessoas acabam indo na direção contrária a esse tipo de pensamento. Elas acabam caindo num ciclo vicioso que Robert chama de a corrida dos ratos. Nessa tal corrida, os empregados vivem para receber seu salário, gastando todo o seu dinheiro com despesas e passivos. Isso fará com que no final do mês não sobre nem um pouco do dinheiro ganho de seu trabalho. Por incrível que pareça,
Isso também ocorre quando o salário aumenta, pois quanto maior o pagamento, mais caro será o estilo de vida adotado por essa pessoa, e maiores serão seus gastos e suas faturas de cartão de crédito. Pense no exemplo do pai pobre citado no início desse Podflix. Ele tinha um emprego estável, benefícios e um ótimo salário, mas tudo era gasto em despesas e passivos, não sobrando nada no fim do mês. Esse tipo de hábito das pessoas de mentalidade pobre é a armadilha perfeita para a corrida dos ratos, levando-o a trabalhar sempre em busca de um aumento. E você sabe qual o final dessa história? O pai biológico de Robert desfrutou pouco de seus últimos anos e não conseguiu manter seu padrão de vida, terminando como alguém frustrado e sem sucesso financeiro. Então, o pensamento de alguém rico deve ser voltado para criar cada vez mais ativos, se distanciando, como dissemos, da corrida dos ratos, pois o enriquecimento virá por ter uma coluna de ativos bem maior do que a de passivos. De forma prática, é possível seguir esse pensamento investindo parte de seu salário em ativos e, em seguida, pegar a renda gerada pelos ativos e recolocá-la em mais ativos. Isso gerará um ciclo infinito que aumentará ainda mais seus ganhos, conhecido como juros compostos. Para entender melhor o ciclo virtuoso criado pelo acúmulo de ativos, como citamos anteriormente, pense na seguinte situação. O mesmo empregado de antes decide poupar parte de seu salário. Ele percebeu que seu estilo de vida gerava muitos gastos e que suas despesas básicas não seriam afetadas se ele poupasse o que gastava em passivos e investisse em ativos. Assim, após alguns anos investindo seu salário, o trabalhador conseguiu juntar um ótimo montante. Com isso, sentiu que era hora de sair de seu emprego. Então, ele começou a empreender, montando seu próprio negócio de roupas em sua cidade. É claro que ele também dedicou muito de seu tempo em livros e cursos, dispondo de uma boa bagagem para começar sua nova jornada. O negócio de roupas, como você deve estar pensando, é um ativo e logo começou a gerar lucro. E esse dinheiro foi direcionado para novos investimentos e mais ativos. O antigo trabalhador, agora empresário, tinha uma rede de lojas de roupa, imóveis alugados, participações num hotel local e boa parte de seu patrimônio estava distribuído em diversos tipos de investimentos. Por fim, aquele que antes era apenas um trabalhador se tornou alguém realmente rico e com a mentalidade correta. Veja que, nesse exemplo, o dinheiro foi sempre redistribuído em ativos. No final, o então dono de vários negócios possuía uma renda advinda de sua rede de lojas, de seus imóveis e de diversos investimentos. Aqui ilustramos que é realmente possível se tornar rico, mas é necessário pagar o preço de viver sempre um padrão abaixo do que seu dinheiro pode proporcionar hoje. E é claro que poupar e investir dinheiro é bem mais difícil do que gastar tudo no agora. Porém, o hábito de pensar como alguém rico pode ser adquirido com conhecimento, disciplina e vontade. Agora, outra questão abordada em Pai Rico, Pai Pobre e que faz toda a diferença entre aquelas pessoas que são financeiramente bem-sucedidas e as que não são, está associada às crenças e à mentalidade delas. Nesse sentido, muitas pessoas de mentalidade pobre acabam se sabotando com crenças limitantes, que colocam o enriquecimento como algo muito distante ou até mesmo impossível. Para essas pessoas, o dinheiro é visto de uma maneira errada, como aquela famosa frase que diz: "O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal". Esse tipo de afirmação é repetida muitas vezes, mas a verdade é que pessoas que pensam assim não sabem lidar com dinheiro e estão criando limitações em si mesmas. Em vez de ouvi-las, abandone esse tipo de crença e comece a acreditar que, na verdade, a falta de dinheiro é a raiz de todo mal. Além disso, outro fator bastante importante associado à sua mentalidade sobre o dinheiro é entender a diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário, mas a pobreza é eterna. O próprio autor do livro, Robert Kiyosaki, menciona momentos em que esteve realmente quebrado. Porém, para ele, essas situações eram temporárias, apenas uma fase na jornada rumo à riqueza. Afinal, ele mantinha sempre viva em sua mente a ideia de que seria rico e de que não era, eternamente, alguém pobre de fato. No final das contas, o dinheiro é apenas uma ideia, e se alguém quer ganhar mais dinheiro, precisa apenas mudar a sua forma de pensar. Mas como todo esse conhecimento é adquirido? Ou como saber dessas estratégias que te farão poupar mais dinheiro e gerar uma coluna de ativos cada vez maior? Para que isso aconteça, você deve estar sempre estudando e adquirindo conhecimento. Procure livros sobre a área em que você atua. Aprenda mais sobre aquilo que você ainda não domina e que será útil para o seu desenvolvimento pessoal.
Lembre-se de que aprender é um tipo de investimento. Então, não considere um passivo quando for investir em um curso, um livro ou empregar seu tempo em vídeos explicativos, workshops e artigos que te ajudarão em sua área e no desenvolvimento de sua educação financeira. Por fim, Robert explica que nada do que foi apresentado no livro fará sentido e gerará resultados se você não agir e não colocar esses ensinamentos em prática. Então não pense que o caminho será fácil. Você deve ter em mente que terá de quebrar algumas barreiras, como o medo, o ceticismo, a preguiça, os maus hábitos, a arrogância e a falta de incentivo dos familiares, cônjuges e amigos. Além disso, você terá de desenvolver sua programação financeira, sempre estudando, fazendo boas escolhas e gerando mais ativos do que passivos. Pai Rico, Pai Pobre é leitura obrigatória se você quiser enriquecer. Então, coloque tudo em prática. Faça anotações sobre o quanto você ganha, quais são suas despesas, quais são os passivos e como você pode criar uma sólida coluna de ativos. Encontre oportunidades onde você pode ser remunerado por resultado e não por horas. Então, procure enxergar o que as pessoas não estão vendo e esteja sempre atento e buscando formas inteligentes de multiplicar seu patrimônio e criar novas fontes de renda. Lembre-se, os ricos inventam dinheiro. Dessa forma, você estará pensando como alguém rico e depois de algum tempo, seus esforços começarão a fazer sentido em sua conta bancária. Basta estar disposto a aprender e a colocar tudo em prática. Aprenda mais sobre o que envolve o dinheiro e o sucesso no podcast do livro Mais Esperto que o Diabo, aqui no Podflix. O caminho para aprender o mais importante de um livro com resumos dignos de maratona. Se ficou curioso para escutar o próximo episódio, então ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades. E até a próxima! Descubra um segredo na descrição.